Boa noite. Hoje é o dia de mais uma live das Wiki Meninas e hoje a gente vai ter aqui a Érica Nunes falando pra gente sobre como é que funciona uma consultoria imobiliária feita por uma arquiteta. Ela já deve estar entrando e eu tenho que, claro, colocar óculos para... Opa, entrou, olha ela aqui. Você tem que impedir. Vamos esperar que ela tá entrando. Érica. Oi, Olá! boa noite! Boa noite! Que bom ter você por aqui! Ai, muito feliz também, nossa primeira Ah, week live. Yay. uhul! Bom demais! Vamos aguardar um pouquinho para o pessoal entrar. Não sei se já estão entrando. Ó, já tem gente chegando. Tranquilo. Ai, que bom. Opa! Oi aí, Andréia! Começaram a chegar Andréia. aqui umas pessoas queridas. Angela Antunes, tem algumas pessoas entrando. E Ai, que aí, legal. Érica, como é que você tá? Tudo bom? Ai, Tá tudo ótimo. Muito trabalhando feliz como de estar nunca. aqui. Nossa, correndo de lá para cá, né? É bom que eu faço Imagino. muita coisa aqui na península, né? Então, vou a pé, eu gosto de andar a pé. Aham. Vou para lá, vou para cá, meto um tênis e vou embora. Não, mas é ótimo, né? É bom que você já vai fazendo exercício ao mesmo tempo, né? Clareando a mente, já vai pensando no que tem que fazer. Realmente Exatamente. é muito legal. Boa noite, gente. Eu tô vendo a galera aqui entrando. É um prazer ter vocês por aqui, viu? Muito bom. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre uma consultoria imobiliária, né, feita por uma arquiteta. Olha que coisa diferente, que coisa bacana, né? E é Ah, muito bacana falar de arquiteta para arquiteta sobre um assunto tão sim, interessante, né? E que assim, eu acho que vai ser muito útil para muitas pessoas aqui que estão com esse interesse de mudar de imóvel. E é sempre um problema, é uma dor, né? Então, assim, a gente vai falar sim, disso tudo por sim. aqui. É sempre um Mas antes a processo Andrea vai contar pra gente. complicado. Assim, Aham. é desgastante, né? Às vezes, para quem está comprando, para quem está vendendo, é Sim, sempre. com certeza. Com certeza. Mas conta pra gente um pouquinho da sua vida. Como é que foi para começar a trabalhar como consultora de imóveis, né? Você como arquiteta, que nicho foi esse que você enxergou e que com certeza te dá um prazer enorme, que esse sorrisão aí já diz que você ama o que você faz, né? Vamos lá. Então, Virna, então, eu caí nessa questão de compra e venda de imóveis. Assim, eu sempre trabalhei no mercado imobiliário, né? Uhum, Logo depois que eu me formei, eu trabalhava, só que eu sempre trabalhava no outro lado da mesa com incorporação imobiliária. Então, eu já trazia esse background. Então, eu uhum, trabalhei alguns anos numa grande incorporadora aqui do Brasil, só que mais na uhum, área de produto PDV. Então, pronto, para quem não sabe, desenvolvimento de produto e incorporação é acompanhar ali, desenvolver o projeto dos empreendimentos, dos prédios, do lazer, fazer todo aquele, desde o início mesmo, ali, de bolar com a tipologia, os lazer, tudo mais. E a parte de PDV, que é a parte do stand de vendas, sabe? Aqueles apartamentos sim. decorados, lindos. Eu tocava aquilo tudo, fazia a gestão dos projetos, da obra. Eu contratava arquitetos até para trabalhar para mim, Uhum, né? uhum. Para fazer os projetos. Trabalhão, Ah, hein? isso numa incorporadora assim grande, né? Aí Uhum, depois eu também trabalhei numa incorporadora menor, já a nível só Rio de Janeiro, que eu tinha ali uma responsabilidade mais alargada, então eu cuidava de toda a incorporação imobiliária. Então eu pegava desde o início de achar o terreno, que aí foram os meus primeiros contatos com a parte de venda, porque o que acontecia? Eu tinha que brifar os corretores, porque eu estava precisando, o que eu estava buscando, e aí uhum. desenvolver projeto, aprovava projeto. Então era uma época assim, meu, 2 vezes por semana estava lá no centro do Rio, perturbando o técnico da prefeitura, aprova meu projeto, vê isso, tirando dúvida. Desenvolvia toda a incorporação até lançar. E aí Sim. lançava o empreendimento, já saía das minhas mãos, e aí depois eu só voltava no final já para fazer Uhum, área de lazer, essa parte de áreas comuns, isso tudo. uhum. E junto com isso, claro, eu sempre tive também meus projetos. Isso é uma coisa que eu nunca abri mão como arquiteta, fazia ali meus projetos, essas coisas todas.
E aí, em 2017, eu estava ali fazendo 10 anos de formada e tudo mais, estava ali precisando dar uma mudada, sabe? Às vezes a gente sente essas coisas, né? Aham, aham. E aí eu tirei um ano ali, um sabático para estudo. Pronto. E aí que foi Uhum, quando eu fui para uhum. Portugal, fui fazer mestrado, depois fiz uma extensão na China, tudo mais. Foi um troço assim bem longo. E quando eu voltei da China, eu estava lá, tinha que terminar o mestrado, né? Só que eu já estava ali com a mão coçando para voltar a trabalhar. Só que e queria também alguma coisa flexível, isso lá em Portugal. E Uhum. então me bateu isso, poxa, nunca trabalhei com vendas, vamos ver. Aí escolhi lá, pesquisei, achei uma imobiliária que eu me identifiquei. Aí foi como eu caí nessa parte de mediação e amei. As Amei, coisas porque acontecem, né? Simplesmente acontecem, é foi assim, engraçado. foi uma coisa muito assim, porque eu nunca tinha trabalhado com vendas, é uma coisa extremamente assim de pessoas, né? É relacionamento. Às vezes as pessoas assim, é corretagem, não. É pessoas, é relacionamento, é ajudar, sabe? Se É colocar ali para interagir, né? isso, Aham. exatamente. Então, Essa isso foi. interação é uma delícia, né? Todo dia é um dia Aham. diferente, você conhece Sim, gente diferente, não não, existe sabe o que rotina, né? eu amo, Via? A gente que é arquiteto, eu adoro entrar na casa alheia. Adoro. Menina, eu entro assim em casas maravilhosas, que eu fico assim babando, atualizo o meu Uau! próprio repertório arquitetônico, né? Então isso é maravilhoso. Andar, É. hoje eu trabalho muito Alphaville, trabalha muito ali aquelas casas maravilhosas, quintas do Rio, del Lago. Então a Uhum, gente já uhum. chega com o olhar da consultoria, mas também já chega com o olhar do arquiteto, isso é inevitável, Do né? arquiteto. E aquele olhar crítico, né? Poxa, o que que eu posso melhorar aqui? Já fica pensando, né? Assim, poxa, se acontecer, o que Já que eu chega posso com aquele olhinho melhorar? assim, Já fica com laser. as ideias começam, as anteninhas começam, né? É. Isso, E aí você exatamente. começou com essa consultoria, bacana demais. E qual é o seu diferencial do seu trabalho? O que que você acha que, como arquiteto, você pode agregar na compra ou venda de um imóvel? Por que que você Então, acha Vina, isso? assim, que assim, a nossa proposta é mesmo do serviço de consultoria, né? De ir além da corretagem. É porque o Uhum. que acontece muito hoje, quando a gente fala de corretagem, e que eu ouço muito dos clientes? Às vezes o corretor chega, capta o imóvel, tiro umas fotos, às vezes nem tão legal. Eu já me dá gastura de ver anúncio com foto horrorosa de realmente tudo, sabe? Tudo Nossa, bagunçado, com roupa pelo e caminho. tira aquela foto e às vezes some, some. Eu ouço isso de pessoas que eu atendo, né? E às vezes o corretor some e só aparece para saber assim, se foi vendido por acaso. E aí, qual é a nossa proposta? É mesmo acompanhar o cliente desde o início até, se necessário, um pós-venda, mas assim muito focado assim no ponto de origem. Qual é o ponto de origem assim? Como é que eu posso falar? Assim, é interesse, um interesse genuíno de solucionar, de trazer Uhum, soluções. Né? Então, de trazer uhum, soluções imobiliárias e também de trazer soluções de serviços atrelados. Então, o que isso significa? Isso significa a própria parte de intermediação, de corretagem, mas também uma consultoria assim de desde o início entender o que essa pessoa está precisando, como é essa uhum. família? Quem é essa pessoa? O que ele está buscando? O que ele está precisando? Então, tentar entender o momento de vida desse cliente para então poder ajudar, poder qualificar. Então, assim, imagina que se eu estou atendendo um cliente comprador, eu não posso ir para o mercado sem entender ali qual é o momento de vida, o que está realmente buscando. E às vezes nem a própria pessoa sabe exatamente o que ela está Uhum. buscando, O que está sabe? Às vezes assim, buscando? eu Verdade. quero mais espaço, então eu quero uma casa. E às vezes Eu não sabe nem por quê. É. Uhum. uma cobertura supre o que ele quer sem o trabalho que vai dar, por exemplo, uma casa. Então, pegando desde esse ponto de origem e indo com esse olhar de realmente solucionar o problema, que não é só comprar ou vender um imóvel,
eu consigo prestar um serviço muito mais completo, muito mais redondo, ir para o mercado já sabendo o que eu vou procurar, ir para o mercado, seja para o meu próprio portfólio ou fora dele. Eu olho meu portfólio, não tenho o que essa pessoa está precisando, a gente vai atrás, né? Isso pensando num Uhum, comprador. Num vendedor, como é que seria essa questão assim mais redonda? uhum. Também entender aquele momento de vida, por que aquela pessoa está vendendo, para onde é que ela vai, o que ela está buscando. E na parte de mediação, a gente fazer fotos boas, profissionais. Isso Uhum. eu não abro mão disso, né? A gente tem ali esse olhar estético muito apurado. Posso orientar aquela Você, pessoa. Diz, fala. você presta atenção, quando você vai orientar esse cliente que quer vender, né? A venda também é uma arte, né? Eu Sim. imagino que você entre no apartamento, é isso que a gente estava falando, as pessoas acham que podem só simplesmente anunciar. Nem sempre o que é o seu Não, gosto vai ser o gosto da grande maioria. Então, muitas sim. vezes, investir um pouquinho nesse imóvel não é simplesmente fazer uma pintura, mas fazer algo que o torne um pouco mais atrativo, acaba Sim. vendendo muito mais rápido. Eu acabo falando isso com meus clientes, muitas vezes no investimento do próprio imóvel. Eu sempre coloco para eles que é interessante eles pensarem que o imóvel, por mais que seja nosso, ele também um dia vai ser um imóvel comercial, de uma forma ou de outra. Nossa vida é Sim. cíclica, está mudando o tempo inteiro. Isso. Então as Aham. cabeças mudam, né? Num primeiro momento, você casa, você quer um apartamento pequeno, tem filho, quer um apartamento maior. Aí vem mais uma criança, você já quer uma casa, né? E depois que eles vão, você já quer voltar para um menor. Então a gente vai, né, Muda mudando muito, conforme a muda nossa muito. A vida. gente vê isso o tempo todo. Então, é, então muitas vezes, assim, uma orientação nossa, né, na hora de uma compra e na hora de um investimento ali e na hora da venda, eu acho que é importantíssimo para você conseguir realizar muito rápido essa venda, né, para você conseguir deixar com que uma simples foto, que as pessoas acham que isso não faz diferença, a ideia aqui que não nos vale Anúncio. sobre foto, né? Anúncio. Faz Não. total Sim, diferença. Porque quando você pega um apartamento, por exemplo, você vê aquelas fotos com tudo jogado, é livro pelo meio do caminho, então assim, nossa, que não desordem, recebe, não dá nem nem. recebe contato, Vina, nem Não, recebe não, contato. As pessoas acreditam imagina. muito mesmo, assim, é só colocar um anúncio. E aí Sim. fotografa de qualquer forma, escreve qualquer coisa, sabe? E aí é todo ali um mesmo pensamento, tanto no sentido de foto, como também quais são as informações. É só às vezes a gente mesmo se colocar no lugar de, eu sou um comprador. Uhum. Tem gente que vê uma foto feia já pula para o próximo anúncio. É, É que por nem aí. você tá rodando, quando você tá rodando ali o Instagram, né? É Você por tá ali aí. Foto é rodando um feia, monte de acabou. E se você não mantém uma questão ali de que chame atenção, que tenha um diferencial, a foto é a primeira coisa. Nós somos visuais, né? As Sim. pessoas são extremamente visuais. Uhum. Então, uma foto que chama atenção, um ambiente bem arrumado, ou ali sabe, o ângulo certo, a luz certa. Sabe? Às vezes a gente Uhum. deixa de tirar foto porque o tempo tá feio. Sim. Já cansei de desmarcar a foto. Olha, desculpa, mas A luz desculpa, faz diferença. Faz. Pior que tô te faz. vendo, tá de horrível, sabe? Isso é normal. A Amanda Então, da Viagem Top está escrevendo aqui, olha, estou sabendo que a Érica é especialista em homestaging aqui no Rio de Janeiro. Conta isso pra gente, que eu não tô sabendo disso não, hein? A Amanda tá sabendo mais então, que eu, já fiquei com ciúmes aqui, ó. Conta pra é que gente, a gente troca de vira e mexe, a gente troca figurinha. conta aí. Não, porque a questão do homestaging é outra parte na questão da consultoria que a gente pode trazer para um cliente vendedor. Como tu falaste assim, nós como arquitetos, a gente entra é, numa casa e já vai com aquele olhinho clínico, né? Parece assim, a gente passa um laser, aí parece que a gente já vai rodando a maquete eletrônica ali, Não dá nem pra explicar. automaticamente na cabeça, e que a gente pode ali então sugerir, como tu falaste, ou pequenos reparos, coisas que vão deixar tanto as fotos até quanto na hora da visita o, o imóvel mais, como posso dizer assim, palatável, né? Às vezes uma Uhum. pintura,
uma pequena manutenção em alguma coisa. E o homestaging, que aí, para quem não sabe o que é homestaging, homestaging é você preparar a casa para venda, certo? Pensando nesse sentido da decoração, do design, da arquitetura. E a questão do homestaging, ele tem ali vários níveis, sabe? Pode ser desde melhorar uma pintura, uma questão de manutenção, pode ser Uhum. uma mudança, às vezes uma pequena mudança de posicionamento de mobiliário. Se a pessoa às Uhum. vezes tem uma decoração ali muito específica, às vezes muito coloridona, muito que a gente sabe que não é aquela coisa que agrada gregos e troianos, digamos assim. Poxa, vamos colocar de repente umas almofadas mais neutras, mudar ali uma roupa de cama. Isso pode ser feito tanto para as fotos, é Uhum. principalmente feito na hora das Faz uma fotos, sabe? produção, né? Você faz uma produção dessa Isso, casa isso, para que exatamente. ela fique fotogênica, trocando Isso, aqui em miúdos é mais ou menos isso, né? E isso, dali exatamente. você consegue fazer o seu trabalho de venda desse imóvel com muito mais facilidade, né? Isso, isso. Conta E alguma existe. saia justa pra gente aí que tenha acontecido nessa. Com certeza aconteceu alguma coisa aí, uma saia justa com algum cliente. Conta uma coisa aí legal pra gente. Ah, Ó, a olha, fofoqueira de plantão querendo saber. nessa parte de homestaging, assim, eu sempre trabalho junto, eu tenho uma amiga, a Carol, que sempre está comigo. Ela também tem, ela não é arquiteta, mas ela tem esse olhar assim, super clínico. E às vezes a gente entra numa casa, quando a gente vê que a casa está muito. A gente passa assim, que nem um trator, né? Tira coisa da bancada, esconde debaixo do armário. Eu juro que eu tento ao máximo assim preparar os clientes para isso. Olha, e às vezes você tem que falar com cuidado, né? É delicado, é delicado. Então, a gente vai tirar umas coisas, é só para a foto ficar melhor, não sei o quê. Mas a gente sai e às vezes tem, principalmente casa com bicho, aí os cachorros ficam pulando na gente e tudo mais, vai para lá, vai para cá. Para te ter uma ideia, às vezes, ou a gente, dependendo do imóvel, a gente tem a nossa equipe de fotografia, mas imóveis Uhum, menores, a gente mesmo consegue tirar foto. uhum. Vindo, eu já cansei de tirar foto, um dedo na câmera e o outro segurando o cachorro no colo. Pra ele não atrapalhar a foto. Porque o bichinho, ele quero sair da foto, sabe? A Carolina até gosta de ver do bichinho. Ela acha que dá uma humanizada e tal. Assim, não, mas porque às vezes tem gente que não gosta de casa que teve um É, que animal, tem alguma coisa cachorro, é assim. verdade. É, Mas já olha, acha que tá. assim, tem várias situações, às vezes, engraçadas também, né? Isso é só uma, porque isso, né? Visitar as casas das pessoas, sentar e conhecer as pessoas. Já também cansei de, às vezes, sentar assim a pessoa que é um corretor, mas também que é um psicólogo, que a gente, como arquiteta, também é muito isso, né? Sempre. Aliás, Tem na faculdade ouve a deveria ter uma história, matéria que é a psicologia. paciência, né? Mas é um prazer também, porque a gente entende. É um Quanto mais a gente barato. entende, ouve a pessoa, É muito legal. Isso eu a adoro gente também. entende isso, né? Aham, Então, com passa certeza. Eu muito. adoro essa parte também. E a gente ganha amigos com isso, sabe? Que de alguma forma a gente entra um pouco na intimidade, né? Quando a gente faz um projeto, então é muito, né? Entra pouco, não. A gente entra muito na intimidade das pessoas. E aí você começa a conhecer, né? O casal, as crianças, e de alguma forma a gente se Isso, envolve, né? Então isso. isso é muito prazeroso. Isso é uma das partes mais gostosas da profissão, eu acho. Assim, eu adoro Exatamente, é também. aquilo que eu te falei nisso, é relacionamento, é Relacionamento, pessoas. A gente com sabe disso, certeza. nunca é só um projeto, nunca é só Uhum. uma decoração, nunca sabe isso de entender É, na corretagem, na arquitetura, sabe? sim, Conseguir ali entrar um pouquinho, claro, até onde é permitido e necessário, e a gente claro, claro. entender em profundidade aquela pessoa, porque afinal a gente está tratando da casa dela, que é É, do sonho dela, um né? bem, isso, é um bem muito importante, é um sonho, Uhum, é um sim, lugar ali que vai estar todo dia, que tem mesmo uma relação ali emocional muito grande. com Então a gente certeza. tem que cuidar,
com carinho daquilo como a gente cuida do nosso, Com né? certeza. É isso que cativa. É isso que cativa as pessoas e aí as pessoas se envolvem e passam a ter certeza que você está cuidando com carinho do que ela não entende, que você vai olhar pelos olhos dela. Esse trabalho é maravilhoso, né? Você está de Exatamente, super parabéns. Agora é exatamente. muito trabalho, né, Érica? É muito trabalho. Como é que você faz? Você faz sozinha? Você tem uma equipe? Como é que funciona isso? Porque E é muito trabalho, né? não, sim, sim, mas eu tenho uma turma comigo super maravilhosa. Quando eu Aham. resolvi quando eu voltei para o Brasil e quando eu resolvi que eu ia continuar aqui no Brasil, também com arquitetura, mas esse projeto que eu comecei lá de trabalhar com imóveis em Portugal ia seguir aqui, ok, então eu não queria começar sozinha. Uhum. E aí eu fui ali pesquisando, mas também não tinha a menor vontade de entrar numa imobiliária enorme, cheio de gente, onde os clientes, como Com isso que outra estava cultura, né? não, eu queria algo com uma cultura muito parecida do que eu tinha lá. Portugal, Uhum. até que a gente estava conversando de dizer, Portugal já é uma escola em termos de mercado imobiliário, a Europa muito diferente do Brasil, né? É muito diferente o mercado europeu, é parecido com o americano e muito diferente do Brasil. Lá as coisas são muito pautadas nessa questão da consultoria, na questão de Uhum. parcerias, enfim, eu queria algo que fosse assim. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho a parceria com uma imobiliária, chama Domo, que tem essa Uhum. proposta mesmo de consultoria, de ser uma boutique imobiliária, onde a ideia não é ter vários imóveis, vários clientes, não. A gente gosta de ter uma carteira pequena que a gente consiga cuidar muito bem. Então, eles me dão Uhum. todo o apoio ali de jurídico, me dão todo o apoio ali também por exemplo, análise de crédito, a gente tem os nossos parceiros também, entendeu? Então, Uhum. eu tenho todo Você um cuida de todas aparato as aqui atrás de pontas. mim para me dar o Uhum. apoio. Porque, Uhum. imagina, se eu estou me propondo a ter essa visão 360 e ajudar o cliente de forma 360, é óbvio que eu não consigo fazer tudo sozinha, então é bom ter boas parcerias, né, Sim, em todos sim. esses sentidos. Né, e com Então, parceria a gente vai longe, né? A parceria claro, nossa, eu é acredito muito tudo, né? nisso. Eu acho que ninguém cresce sozinho, é com parceria que a gente Uhum, alcança isso, e isso, você isso. consegue abraçar muito mais coisas, ainda mais nessa área Claro. imobiliária, Não, né? e Você trocar, sabe? E trocar sim, também, isso é muito importante. é Então, muito a bacana. nossa equipe hoje são pessoas, são todos corretores, por exemplo, eu sou arquiteta, aí a gente tem uma publicitária que também super saca essa parte de marketing, dos anúncios, nós temos uma advogada, nós temos um administrador, aí tem a Legal. turma que ajuda na parte administrativa, de análise de crédito, de coisas de site. Porque aí a gente Uhum, consegue se concentrar no que é mais importante, que é no relacionamento com o cliente, em fazer as visitas, em conversar com as uhum, pessoas, em prospectar, em correr atrás do que os nossos clientes estão buscando, entendeu? uhum. Então, E vocês têm isso uma é muito carteira de importante. clientes também? Vocês têm uma carteira de clientes, assim, Nós trabalham? trabalhamos tanto clientes compradores como vendedores. A gente Sim. não existe essa distinção, não tem aquela figura como tem algumas imobiliárias já, só de uma pessoa, só do captador, por exemplo. Uhum, Eu nem gosto uhum, disso. Eu faço questão de atender em todo o ciclo, desde a captação, de ir na primeira vez no imóvel, conversar, entender também aquilo que eu falei, por que essa uhum. pessoa está vendendo, quais são. Deixa eu olhar o imóvel, não sei o quê, tiro dúvida e pergunto. Olha, às vezes, assim, primeira visita de imóvel, eu passo as 2 horas lá dentro, ó, se bobear. Se a pessoa ficou já de conversar, Já, então, ó, porra. já aconteceu alguma vez com você, curiosidade minha aqui, de Uhum. você fazer toda essa produção, vamos dizer, num imóvel, e a pessoa desistir de vender o próprio imóvel? Isso já aconteceu alguma vez? Poxa, ficou tão Desistir. legal, isso aqui, não quero mudar mais não. Já aconteceu isso? Não, já aconteceu de pessoas que desistiram da venda no meio do caminho. Pois é. Assim, não É. durante a venda, né? Mas, repensei melhor, tudo mais, vou ficar aqui. Isso acontece, normal.
Assim como às vezes acontece também das Uhum. pessoas no meio de, ah, tô buscando comprar e também desiste. Mas, assim, Sim, ah, mas já gosto. não por causa da produção, né? Não por causa da sua produção. Isso porque coisas da vida Não, mesmo, mesmo por normal. questões Na pessoais. produção, não. É mais É. comum por questões pessoais mesmo. É. Isso. A Andréia Lima está perguntando se você trabalha também com aluguel. Por Funciona enquanto, também? trabalhamos apenas com compra e venda. Compra e venda. A gente tem falado, já conversamos sobre o assunto, até porque como o nosso foco é muito alto padrão, alto e altíssimo padrão, então é uma possibilidade. Mas hoje trabalhamos com compra e venda. Entendi. É, como é o seu foco principal hoje, né? Você está falando, quer dizer, eu estou fazendo uma pergunta que você acabou, de repente, dando já um briefingzinho que é alto padrão. Mas qual é o seu principal foco no seu trabalho hoje? Assim, me conta aí o Então, que você assim, pensa. essa questão é muito fácil, porque a intermediação em si, né, a compra e venda, a corretagem, ela é muito, como eu posso falar assim, ela é muito geograficamente atrelada, certo? E como a Uhum, gente quer ter um foco, e nossa proposta também é muito nichada, então hoje a gente trabalha Barra da Tijuca, certo? A gente procura ali uhum, fazer uma mesma curadoria dos melhores imóveis. Então, nosso foco é Barra da Tijuca. A gente tem algumas coisas pela Zona Sul, mas mesmo nós estamos aqui. Eu, uhum, particularmente, também sou muito focada na Península, já que eu moro aqui, né? Então, também tem uhum, essa facilidade. Em termos de imóvel, o nosso foco são imóveis de alto padrão, a gente trabalha muito as casas nos principais condomínios, então Alphaville, Quintas do Rio, Del Lago, esses uhum, condomínios. Trabalhamos muito os empreendimentos ali pelas Américas, então o Golfe, trabalhamos no lançamento, agora esses dias vai ter o lançamento do Oceana, que é no lado do uhum. Golfe. Legal. O que mais? Os empreendimentos na praia, Uhum. Península. E nós trabalhamos também, nós temos uma filial em Itaipava. Então, aquelas Opa, casas lindas, delícia. gostosas, maravilhosas na Serra, nós temos também. Eu mesmo eu tenho uma casinha lá em Itaipava, então eu passo parte da minha semana aqui, parte da semana lá, também para dar uma respirada, ar puro. Aquele lugar é É bom fantástico, sou também. apaixonada. É, sou apaixonada naquele lugar. Isso. Então a gente trabalha muito isso. Assim, Península trabalho como um todo. E esse tipo de Uhum, empreendimento na Barra da Tijuca. A gente legal. resolveu mesmo vir nichado. A gente tem esse olhar assim, a gente tem ali um crivo mesmo, uma regrinha Uhum. assim ali alta. E eu particularmente gosto muito também que às vezes pessoas até me perguntam assim: "Poxa, Érica, mas é só assim a parte da casa tem que estar linda, maravilhosa, super. Então, às vezes o nosso crivo também é pela região. Por exemplo, imagina um apartamento que tem um potencial super bacana e que é na península, sabe? Então, Uhum. isso também a gente sempre também considera, entendeu? Eu estou percebendo que você aqui no Rio de Janeiro está mais focada em Barra, Barra da Recreio, mais ou menos Barra da Tijuca, tá? Tijuca. Ou Barra da então a Serra, ou Serra. E Hum. Itaipava, isso. Não quer dizer que, por exemplo, a gente tem algumas coisas no Recreio, temos Zona Sul, temos Uhum. Itanhangá, Mas não é o foco também. principal, né? Nosso Não é foco isso. principal é Barra da Tijuca, com A certeza. André perguntou aqui pra gente uma curiosidade, uma coisa interessante, que é a pergunta dela. Quanto tempo, em média, acontece uma venda de um imóvel de luxo? Ele vende rápido? Ele é mais demorado? Irna, Mais ou menos pra gente. depende muito, porque uma coisa que eu sempre penso, um imóvel, normalmente, assim, num mercado que esteja bom, né? Uhum, Bom para aquecido, ou seja, as pessoas estão comprando, né? Que a gente tem ali tempos específicos. Por exemplo, quando começou a pandemia, todo mundo segurou, até quem tinha dinheiro no sim, bolso segurou, né? Então aquilo sim. foi um momento atípico, mas num mercado bom, que esteja ali interessante. Eu acredito muito que o imóvel só não vende por duas maneiras. Ou ele não está sendo bem publicitado, não está sendo bem anunciado, ou ele está fora de preço, Uhum, certo? entendi. Sempre tem mercado. Se tiver num preço interessante, se tiver num preço interessante.
Agora, o que Uhum. acontece que a gente vê aqui na Barra da Tijuca? A gente tem uma oferta, por exemplo, muito grande de casas. Uhum. Então, demora, é normal demorar, por exemplo, às vezes uma casa de altíssimo padrão, ela demora ali uns bons meses, chegando às vezes até um ano para vender. Isso é muito Uhum. comum. Mas Mesmo se estando tiver dentro do preço médio, estando dentro de um preço médio, ela demora a do venda. preço médio, se você quiser vender, mas porque assim, o que a gente faz, por exemplo, cheguei numa casa, vou avaliar o imóvel. Eu nunca digo para o cliente assim, olha, é, o, o- esse é o valor de venda. Assim, eu dou para ele uma janela. Olha, a gente faz Uhum. ali todo um estudo de mercado, vê o que está à venda. Infelizmente, aqui no Rio de Janeiro, na verdade no Brasil, a gente não tem um sistema como tem nos Estados Unidos e em Portugal, Que é alimentado maravilhoso. pelas imobiliárias com os preços de vendido. Sim. Porque preço de anúncio, a gente sabe, preço de anúncio nunca é preço de venda. O Isso Brasil tem que aprender bastante, porque isso é muito legal, porque facilita. Os não, imóveis têm um isso. histórico, é impressionante essa situação. Exatamente, exatamente. É um histórico para você fazer Sua um estudo avaliação. de mercado mais assertivo, É. certo? E existe até, tu falaste uma palavra agora de avaliação, né? Existe uma avaliação do imóvel pelo que ele é, que é diferente de uma avaliação do imóvel pelo que o mercado absorve, Sim. entendeu? Então, por exemplo, eu tenho uma casa que há não sei quantos anos atrás foi avaliada por 12 milhões. E aí, um tempo depois, teve uma avaliação de 8. E aí a Uhum. gente olha, ok, você tem aqui duas coisas completamente diferentes, mas beleza, vamos olhar para o que o mercado absorve. O que tem Uhum. aqui nesse condomínio? Qual é a sua urgência? Isso é muito importante. Qual é a sua urgência para vender? Uhum. Porque se você estiver com uma urgência, não é nem queimar o imóvel, é colocar num valor competitivo, comparando, isso é um estudo comparativo de mercado que a gente chama, Uhum. comparando com o que tem à venda no mercado, porque Uhum. o que o cliente comprador vai olhar? Tem essa casa, essa casa, essa casa, essa casa. Às vezes as pessoas têm o olhar do metro quadrado, mas têm o olhar da tipologia também, porque eu posso ter uma casa de 5 quartos de 1.000 metros quadrados, ou de 800 metros quadrados, ou de 700, de 600, né? Mas Uhum. existe, Os mesmos claro, 5 quartos, é verdade. todas essas considerações. É. Existem alguns casos específicos, mas assim, isso falando ali de uma casa, né? Então, Uhum. tem todas essas variáveis que influem no tempo de venda. Se a pessoa fala assim, olha, Uhum. não tenho pressa para vender, eu estou tranquilo, não preciso desse valor para comprar uma casa, para realizar patrimônio, alguma coisa assim nesse sentido. E aí o que a gente procura dar consciência para a pessoa olha, isso aqui é o que existe no mercado, similar ao seu, nunca tem assim igual, mas Uhum. Uhum. próximo preço de venda, porque infelizmente a gente não tem muita informação de preço de vendido, que seria É. o estudo de mercado mais assertivo que a Perfeito. gente É. poderia ter, né? E aí eu sempre gosto não é nem é mesmo sugerir uma janela. Olha, nós acreditamos que o seu imóvel vai ser vendido entre isso e isso, certo? É, Uhum. e às vezes as pessoas escolhem, olha, então vamos colocar nesse valor, ou então, olha, eu prefiro colocar um valor mais alto e esperar a reação do Uhum. mercado, que é uma coisa que a gente percebe logo. Você anuncia um imóvel, ele está bem anunciado, tá com fotos Uhum. bacanas, está com uma boa descrição, está nos principais portais, estamos fazendo anúncio pago no Instagram, estamos alavancando esse imóvel, que a gente faz isso também, a gente Uhum. não se fica só nos portais, coloca super destaque. Se não tem nenhum contato para esse imóvel, é o preço. Não.
Não tem É jeito. o valor. Tem mais É o valor. perguntas, Érica. O pessoal está Tá. perguntando aqui. Você tem experiência, a Cíntia da Zero Waste está perguntando se você tem experiência com venda para estrangeiros. Eu tive muito em Portugal, porque eu vendia muito em Portugal para brasileiros. Olha! Sim, eu atendia o meu principal público em Lisboa eram brasileiros. Então, Uhum, eu entendo totalmente as dores do estrangeiro, até porque eu também já uhum, senti essa dor, né? sim. De me mudar para outro país. É tudo E diferente, deve ser muito difícil, Mas né? as pessoas têm muitas dúvidas. O estrangeiro, quando ele chega no outro país, é, tem essa dúvida de como é que funciona o mercado aqui? Como é que eu Uhum, faço? Tem um sinal, tem que dar um depósito. Por exemplo, em Portugal não existe seguro-fiança, que existe uhum, aqui. Então, as dúvidas do estrangeiro normalmente são sobre questões burocráticas, né? Como é o uhum, processo. Existe muito a dúvida de não conhecer os lugares. Agora, duas semanas atrás, eu atendi um americano que ele quer comprar um imóvel aqui para tirar um visto, que também é uhum, muito comum em Portugal, os brasileiros, que é o Golden Visa, né? Chama Golden Visa. uhum, Você tira um visto de investimento imobiliário para ter uma permissão de moradia, né? Um visto de moradia uhum, ali, que é o visto através de investimento. E aí, qual é a principal, qual era, por exemplo, ali a dor dele? A questão burocrática, a gente já tinha tirado as dúvidas, né? Como é o processo de compra, de venda, você dá um sinal, depois de um tempo você faz o restante do saldo devedor, enfim, isso estava ali bem explicadinho. Mas uma dúvida muito grande que ele tinha era sobre a localização, especialmente aqui no Rio de Janeiro. De, sim. poxa, onde é seguro, onde não É, é, onde eu vou ter mais mobilidade, como são os é. transportes, dúvidas sobre o bairro. Por quê? Porque não Não conhece, conhece né? o Não local, não conhece conhece nada. as É, dinâmicas. Então, é, nessa hora é muito importante, aí que é muito mais importante esse trabalho de segurar a mão da pessoa, vamos junto, então. é. Vamos Isso é conhecer. muito legal, né? Aí você vira realmente aquela pessoa que ele não vai te largar, porque ele percebe que você pode ajudar de ponta a ponta, em todos os Aham. sentidos, nesse Isso. investimento E dele, também de né? deixar seguro, porque assim, você comprar em outro país, principalmente comprar, É, alugar já gera muita dúvida. é. Comprar, Locação, então, é bem nossa, complicado. isso, a compra, então, você dá esse passo de comprar. Então, Uhum, até isso é uma coisa. Em Portugal, eu sempre falava isso para as pessoas: olha, por que você não fica um tempinho ali num lugar, sente o bairro primeiro, conhece as ruas, como é que ser teu dia a dia? Ó, por exemplo, uhum, esse senhor americano ele veio ver algumas coisas aqui na península. Ele amou a península, ficou assim super impressionado com os serviços, com os apartamentos, com a qualidade de tudo. Mas aí depois ele ficou assim, poxa, mas de repente perto da praia, ali no Jardim Oceânico, eu acho que eu vou ter uhum. uma vida ali mais É, dinâmica. Mas por quê? Porque o depende momento de cada um, do que a pessoa procura. isso ali É, não era uma situação, por exemplo, de uma família. é, Entendeu? era Só ele ele. realmente. De Aí, repente, uma situação de uma família estrangeira, a península seria perfeito, porque você tem segurança, porque sim, você tem serviços, sabe? Então, roda sim. muito por aí, de novo, entender aquela pessoa, quem é aquela pessoa. Tipo assim, aquela Sim. pessoa não é um cliente. É o João, que é casado com a Marília, que tem 2 filhos, tem um cachorro, o nome do cachorro é esse. E ali entender mesmo para você poder atender aquela pessoa É direito. primordial, Isso, primordial. A Milk exatamente. está fazendo uma pergunta, mas acho que a gente já respondeu, Milk. Ela não Sobre trabalha com aluguel ainda, por enquanto, ainda, Mio, que somente. ainda. Você não trabalhando nisso, tá trabalhando na ideia. Aguarde para mais É... informações. Érica, o papo tá uma delícia. Estamos já há quase 40 minutos da nossa Já? live. Já, Sério? você vê? Que Você vê como o isso, papo foi gente. bom? Rápido, você tá vendo? Vamos marcar outra.
Vamos bolar outro, tá uma delícia, eu tô adorando. Vamos fazer outro, falando de arquitetura, tem muito assunto bacana pra gente trocar ideia. Vamos ver se o Sim, pessoal topa, né? Manda aqui mensagem pra gente se vocês querem mais lives, que a gente topa, né, Érica? com Ó, certeza. coraçãozinho, manda coraçãozinho quem quer mais live, nossa, que vai ser muito legal. Ixi, ninguém mandou, acho que não quer não. Ninguém quer não. Uhum. Érica, boa noite. Boa noite a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigada. Foi Um um prazer beijo estar contigo. enorme. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela presença. E parabéns pelo trabalho, é um trabalho maravilhoso que você faz, viu? Obrigada. Obrigada, Vina. Boa Beijão. noite, gente. Tchau, tchau.